A Bevel Veículos. Tua rádio. Temática. O que acontece é assunto. Muito bem, gente, 9h22, ao vivo com você aqui nos 107.7. Também ao vivo estamos no Facebook. Obrigado aí pela colaboração, pela produção. Taliane Radaeli com a gente e mais uma live. Nas demais plataformas digitais, aqui nos 107.7, você com a gente também pelo fone 3371-0317, pelo WhatsApp da tua rádio, que é o 99979-7515. Olha, gente, julho, o mês da amizade, o mês dos avós. Julho, mês consagrado a muitos santos famosos, entre eles São Tomé, apóstolo, Santa Maria Gorete, que morreu aos 12 anos, Santa Madre Paulina, São Bento, São Camilo de Leles, que foi ontem, os profetas Elias e Eliseu, Nossa Senhora do Carmo, Santa Maria Madalena, Santa Brígida, São Cristóvão, São Joaquim e Santa Ana e, por fim, é claro, hoje é o seu dia, São Boaventura. Por isso, da nossa conversa nessa manhã aqui nos estúdios, bem-vindos e ao vivo no Face, Freis Evaldo Freitas, superior dos freis em nossa região, que envolve as paróquias de Marau, Nicolau Vergueiro, Camargo, Nova Alvorada e também nossa querida Itapuca. E Frei Éricles Silva Lopes, que hoje aqui representa os nossos noviços, o grupo de noviços que temos hoje em Marau em 2020. Lembrando que os freis capuchinhos chegaram em Marau em 1934. Mas, afinal de contas, qual a relação que existe entre os freis capuchinhos e com a história também de São Boaventura, italiano de Viterbo, morreu aos 56 anos. Começo com o Frei Evaldo, bom dia, paz e bem. Hoje, né, até a máscara, né, está tudo igualzinho, né? Bom dia, bem-vindo, paz e bem. É a nova normalidade. Bom dia, José Maculã, bom dia aos queridos ouvintes da tua Rádio Alvorada. Pois é, então hoje, dia 15 de julho, nós temos, digamos assim, o convento está em festa, né? Mas os franciscanos, porque é um santo doutor da igreja, teólogo, filósofo, bispo, cardeal, então um grande santo na nossa história franciscana, né? De São Boaventura. Como você mesmo falou, falando um pouquinho da sua história, né? Aproximadamente em 1218, ele nasceu lá em Bonareggio, Orvieto, Itália, enfim, essa região que tu falou também, e ele faleceu em 1274, né? E como é que ele se aproximou, digamos assim, da espiritualidade franciscana? Claro, ele nasceu em 18, 19, por aí, 20, nessa época ali, São Francisco, o movimento franciscano estava em alta. São Francisco morreu em 26, foi canonizado em 1228, então ele era criança. E aí tem um fato muito importante na história de São Boaventura. Ele, quando era criança, era chamado Giovanni, é o nome de batismo, né, o João, ele ficou doente, né, e ficou doente e foi desenganado pelos médicos, inclusive o seu pai também era um médico. E não tinha mais o que fazer, estava desenganado, a ciência não tinha mais o que fazer, assim por diante. E daí a sua mãe, que era muito católica, uma pessoa de muita fé, e naquela efervescência do franciscanismo, de São Francisco em toda a Itália, ela resolve fazer assim uma promessa, né, um pedido de cura, de milagre com São Boaventura, para São Boaventura, para o menino, né? E daí disse que aconteceu o verdadeiro milagre, São Boaventura se curou. Essa é uma versão. Outra versão do fato, né, que ele foi curado, que São Francisco estaria naquela região, né, que ele nasceu, fazendo missões. E daí a mãe, como eu disse, não sabia mais o que fazer com o filho desenganado pelos médicos, assim por diante, entregou nos braços de São Francisco, e São Francisco que teria embalado a criancinha, né, e pedindo milagre e tal, e disse que daí aconteceu, a criança reviveu, assim, voltou à saúde, e ele disse, mas que boa aventura de Deus, né? Então, que a grande aventura que Deus fez, a cura, o milagre para a criança, né, que era o São Boaventura. Depois, por isso que depois sua mãe, né, e eles decidiram que o nome seria São Boaventura, depois quando ele ingressou com os capuchinhos, com os franciscanos, né, mais adiante na sua história, né? Frei Evaldo, cada fraternidade tem o seu patrono, né? Uhum. Marau tem São Boaventura, outras têm outros santos. E aqui, Marau, a escolha desse nome, hein? Tem-se uma história também em cima disso ou não?
Tem uma história, talvez só um pequeno detalhe ainda sobre sua aventura, né? Porque ele era um grande teólogo e unia na época razão e fé, era uma discussão na época. Ele é uma pessoa que acreditava, além da intelectualidade, de ser doutor, uma pessoa assim que tinha uma fé muito profunda na questão do amor de Deus na sua vida, né? Como ele era doutor, assim por diante, os frades mais humildes diziam, mas se eu não entender de teologia, se eu não for um cientista, teólogo, assim por diante, eu posso me salvar? Daí ele disse para o fradezinho mais humilde, né, religioso, olha, a salvação vem da graça do amor na vida de cada pessoa. Ele disse assim, uma vovozinha, uma velhinha analfabeta, certamente, pelo poder de Deus, pelo amor de Deus na sua vida, ela pode se salvar mais rapidamente do que um professor ou um doutor de teologia. Quer dizer, a presença do amor de Deus na vida das pessoas, isso é o fundamental. E essa experiência que ele levou para a humanidade. Ele foi ministro-geral da Ordem por 16 anos, fez uma síntese de unidade entre os cristãos e os frades da época, assim por diante, muito importante também. Sobre os capuchinhos e a presença e porquê da escolha do nome, talvez a gente recuperando um pouquinho a história, talvez uns minutinhos, só para dizer que a paróquia está fazendo 100 anos esse ano, né? Então, 1920, constituição da paróquia. E em 1926, os frades capuchinhos foram convidados para vir fazer missões aqui na região. Naquela época nem era município ainda, assim, por ser um povoado, assim por diante. E tem o nome dos frades que vieram, Geraldo de Gruff, Antônio Bampi, Paulino Bernardi, vieram, fizeram missões, assim por diante. Eles gostaram do lugar, né? Foram bem acolhidos. E também o povo também gostou, assim por diante. Daí pediram para o bispo de Santa Maria, que na época era Dom Antônio Reis, que os frades pudessem assumir a paróquia, né? Então, daí mais adiante, eles vão assumir em 1934, toma posse o Frei Gentil Jacomel, muito famoso na cidade, aí, porque da fundação da paróquia, até mesmo do convento, até mesmo do Hospital Providência, né? E depois ele convidou as irmãs para vir mais adiante também trabalhar na parte da educação, assim por diante. Foi muitas atividades na cidade, assim por diante, né? Então, por que a escolha de São Boaventura como padroeiro, patrono da nossa fraternidade do convento? Porque daí quando os frades foram convidados a ser párocos, assim por diante, eles começaram a pensar em fazer uma casa formativa, um convento, né? Assim por diante. Daí começaram a pesquisar aonde que iam conseguir uma terra, um terreno, assim, um local para construir a obra. E daí o Frei Jacomel, principalmente, junto com, na época, o comissariado, que era o nosso provincial de hoje, eles vieram e pesquisaram e fizeram negócio com 3 proprietários daqui, né, 3 terrenos, que até é bem conhecido, o nome de rua hoje, o Irineu Ferlin, o Pedro Bernardi, o Jeremias Maronde. Então, de 3 terrenos, eles fizeram uma escritura pública, né? Então, dia 14 de julho, na véspera de São Boaventura, eles foram fazer a escritura pública aqui no Trentinho, aqui no tabelionato, aqui embaixo, né, na esquina, ele disse que era. E disse que daí levaram várias horas para fazer e o povo ficava esperando. Quando saísse a assinatura, era certeza que os freis capuchinhos iam ficar aqui na cidade de Marau e iam estabelecer um convento, uma residência, uma casa formativa, assim por diante. Então, quando assinaram, bem na tardinha, já era noite do dia 14, e daí, como era a véspera de São Boaventura, eles disseram, então vamos homenagear o nosso grande santo, tá? Padroeiro, tá? Vai ser São Boaventura. Mais ou menos por aí o que conta os livros que eu pesquisei um pouquinho, né, na história, né? Aliás, que bela história, né, Frei Evaldo? Também aqui, bom dia, paz e bem, ao Éricles Silva Lopes, que representa aqui os noviços. Bom dia, paz e bem, bem-vindo. Bom dia, Maculã, bom dia a todos que nos escutam através da tua rádio Alvorada. Tudo bem contigo? Tudo bem, graças a Deus. Você falava do frio, né, aqui no sul, né? Sim, claro. Eu que sou do norte, então, lá ou é chuva ou é muito calor, então, os dois desse extremo. E aqui o sul, geada, que eu nunca tinha visto, pude presenciar hoje também, particularmente, que com esse graus abaixo de 0 aí. Não conhecia geado ainda? Não conhecia. Mas é uma imagem bonita, né? Sim, sim. Os encantos da natureza também, né? Frei, fala pra gente um pouco mais do nosso grupo de noviços hoje em Marau, hein?
Então, nós somos constituídos de 7 noviços, que inclusive mando um abraço para todos eles que nos escutam agora na tua rádio. E nós estamos no período do ano canônico do noviciado, que é esse período de 1 ano. Iniciamos dia 4 de outubro, dia de São Francisco de Assis, e iremos concluir essa etapa, pela graça de Deus, no dia 4 de outubro deste ano. Independente também dessa pandemia, né, com relação à situação que nós estamos vivenciando, nós continuamos os nossos estudos internos dentro do convento São Boaventura e continuamos também a etapa formativa. Frei, hoje a gente fala muito, comenta muito e se reza muito pelas vocações. Claro que vocações são todas elas especiais, mas no caso da vocação religiosa, como é que está essa questão? Até hoje eu trabalho junto à cidade, embora agora em tempo de pandemia não se faça um trabalho mais pessoal, né? Então, um dos apostolados da vida consagrada religiosa é a oração. E nós, juntamente com o povo de Marau, estamos fazendo esse mutirão de oração também pelo fim dessa pandemia, por todas as famílias, por todos os necessitados e principalmente por aquelas pessoas que estão na linha de frente desse combate do coronavírus. Tá bom. Volto com o senhor, Frei Evaldo. Certamente ter São Aventura, então, como este homem fantástico na sua história, e principalmente um doutor naquilo que fez, né? Também nos dá coragem para seguirmos em frente, né? Essa caminhada dos Capuchinhos Queimaral também, né? É uma história, digamos assim, bonita, né? Ontem fez 86 anos da assinatura, com 34, né? Exato, né? Já desde 1935 se tornou uma casa formativa, que é o convento, né? Isso quer dizer que sempre tem a presença mais do que o pároco, o vigário, normalmente é uma casa formativa. Tem frades formadores, tem outros irmãos que trabalham na horta, assim por diante. Só para dizer que em 35 veio 2 caminhões de estudante, que era um filósofo, estudante de filosofia, né, em 35, porque na época vinha lá de Alfredo Chaves, a Veranópolis, o Garibaldi, o Caxias, né? Vinham de caminhões e traziam um bom grupo. Tinha 28, 30 estudantes e uns 8, 10, 12 frades sempre na casa, né? E durante todo esse tempo passaram dezenas, centenas de frades aí, alguns que permaneceram um bocado de tempo. Por exemplo, eu lembro do Francisco Deon, né? Ele, na época, eu fiz noviciado aqui há 87, 88, né? Ele estava ainda no convento, mas ele foi um dos primeiros que veio em 35, parece que 1 ano ou 2, só que ele ficou meio fora, assim, na outra casa, né? Mas senão sempre ficou quase 50 anos, e era um testemunho bonito, um irmão que trabalhava, rezava, era um testemunho assim brilhante para nós, estudantes, assim por diante. Então, o convento sempre foi uma casa formativa, principalmente da filosofia, até o ano 70, depois teve 2 anos com teologia, depois veio o noviciado em 73 para cá, e sempre com grupos grandes. O meu grupo de 87, 88 éramos 21 noviços, né? E mais uns 12 frades, então nós dávamos um grupo, uns 30, 40 frades aqui na cidade, então uma presença bonita, assim, né? Assim por diante, né? Então, essa presença que vem marcando a história, a caminhada do município, dos 2 lados, da acolhida do povo aqui de Marau e também do nosso testemunho, nossa colaboração, tanto social, né, enfim, religiosa especialmente, aqui com a comunidade, né? Lembro-me muito bem do Frei Francisco, o Frei Chico, né, que chamavam aí, um expert em uva, em parreirais. Sim, ele tinha um carinho, né? Parece que ele conversava com as parreiras. Ele tinha um carisma muito pessoal, um testemunho muito bonito de oração. A gente não via, sempre a gente estava de noite, sempre rezando, de madrugada já estava na capela, assim por diante, muito bonito mesmo. Símbolo, exemplo de bondade, humildade. Sim, né? muito bom. Frei Evaldo, não tem como fugir do assunto do momento, né? Pandemia, os cuidados, quarentena, muitas modificações de nossas vidas, do dia a dia, né? A nossa rotina mudou muito, né? Mas acredito que temos que ter aí, além da força e coragem, muita fé para que no amanhã a gente possa prosseguir, né? Como tudo na vida passa, também há esperança de que isso logo passe, né? Eu acho que, como nos diz os gaúchos, né, nos pegou um pouco desaprevenido, né, de uma hora para outra, né, pelo menos assim, ninguém imaginava, acho que no início de março, que na metade de março estávamos
digamos assim, confinados, né? Além de toda essa questão da dificuldade, assim por diante. Mas também eu acho que é simbólico o dado, digamos assim, de levar a gente a voltar para casa. Isso. Né? Eu acho que a quarentena, o confinamento, o isolamento social, enfim, né? Que também eu acho que é um alerta para o ser humano, para a humanidade, também voltar para a sua casa pessoal, sua casa interior, né? Rever um pouco o sentido da vida, a essência, as razões, as relações com os outros, a questão da relação com o tempo, né? A vida é uma correria, ou era antes, né? De repente a gente se deu por conta que tinha tempo de sobra. Exato. Daí o que vão fazer com esse tempo que está aí, né? E até que sentido faz tanta correria, né? Que tem que sentido, né? O que é essencial, né? A gente se agarrava muito, de repente, no fazer para não olhar para as pessoas que estão próximas de nós, qual é a qualidade das nossas relações, qual é os nossos valores. Então, é um tempo, digamos assim, desse lado assim, de privilegiado de rever relações, né? A saúde, o lucro, enfim, a liberdade. De repente, nós éramos livres, de repente já não podíamos mais sair de casa um dia para o outro, mesmo que tu tinha dinheiro, quisesse viajar, quisesse comprar alguma coisa, já era limitado, assim por diante, as coisas essenciais. Enfim, levam a reflexão sobre a transitoriedade, né? A fragilidade da vida, né? Enfim, essas coisas, né, que também é muito relativo, né? Mas tem um lado bom também, digamos assim, que eu acho que suscitou muita solidariedade, né, entre as pessoas, né, muita ajuda, essa solidariedade material, apoio, solidariedade de gestos, o aspecto do cuidar de si, né, o cuidar dos outros também, desde usar a máscara, desde a higiene pessoal. E a questão de digamos assim, de reinventar o cotidiano. Acho que isso é essencial, né? A gente deve estar mais em casa, tem que fazer todo um programa, tem que mudar talvez a rotina, talvez quem gostava de cozinhar vai ter que retomar a cozinha, pequenas coisas, né? Limpar a casa, sei lá, de repente a casa virou sala de aula para as crianças. Isso vai mudando muitas relações, né? Até mesmo que se a gente estava acostumado a dar um abraço externo, uma pessoa assim por diante, agora um abano de longe, um sorrisozinho, um gesto, né? Enfim, buscar coisas produtivas, talvez uma leitura, sei lá, filmes, lazer diferente, enfim, reinventar a vida, né? Tem os seus... traz uma reflexão, né? Reflexão muito grande sobre a vida, sobre as nossas relações. Olha, Frei, conversando com alguns pais, né, que também vivem esse clima de quarentena, os filhos em casa, férias prolongadas, e eles nos revelaram o seguinte, alguns deles: olha, eu abraçava meu filho antes, claro, como pai abraçava os meus filhos, mas no corre-corre não era o mesmo abraço que eu estou tendo a oportunidade de dar agora. Parece que o abraço de agora é mais junto ao coração, sabe? Claro. Como muda as pessoas também nesse sentido, né? E muda, talvez, buscando sempre o melhor, né? Isso que é mais importante, né? Os afetos autênticos, sinceros, né? Dar o tempo, dar a atenção, dar o carinho, que talvez só nesse momento tenha, mas adiante não vai ter para ter o tempo para com os filhos, né? Há poucos dias, Frei, também fiz uma matéria aqui com um psicólogo sobre essa questão, né? Porque muitos dizem que o pós-pandemia, o ser humano ou a humanidade vai ser diferente. O que o senhor pensa disso, hein? É possível isso? Acreditamos que sim, né? Eu acho que esses próprios valores, que a gente falou um pouquinho mais, atenção à pessoa, ao ser humano em primeiro lugar, a solidariedade, o cuidado de si mesmo, o cuidado das relações, se, digamos assim, não voltar o novo normal, depois que passar tudo, as pessoas têm que continuar trazendo presente esses bons exemplos, né? Boas experiências que nos obrigaram a fazer, né? A rever, a retomar. Isso é fundamental, acho que dar uma qualidade maior de vida para as pessoas, das relações, uma reflexão sobre o voltar para si mesmo, na essência, o que vale a pena nesta vida, né? Qual é a missão de cada um de nós? Será que não é crescer espiritualmente, aprender a amar mais e com mais qualidade as outras pessoas, o ser humano em si? É verdade. Frei Euclides, sua mensagem para a gente num dia tão especial para os capuchinhos, para nós capuchinhos, né? Família Capuchinho, né? Então, lembrando hoje do santo do dia, São Boaventura, que uniu a fé e a razão, o estudo e a oração, nós também nos comprometemos no nosso trabalho, unir a fé, a oração, a graça de Deus e sempre direcionar os nossos olhares, a nossa palavra, a nossa voz a Ele.
que nos fortalecem nesse tempo de pandemia, na família, principalmente. E eu convido também a todos que nos escutam a nos direcionarmos a Deus em todos os afazeres do nosso cotidiano. Que Deus seja o nosso centro, a nosso guia e a nossa vida. O sentido da vida é Deus. Verdade. Obrigado por enquanto, Frei Euclides Silva Lopes, que representa aqui o grupo de noviços. Frei Evaldo, além da gratidão ao São Boaventura, acredito também, Frei, uma gratidão aqui aos marauenses que há 86 anos acolhiam os capuchinhos em Marau, né? É uma bonita história, né? Acho que dos dois lados, né? Exatamente. Na nossa presença e especialmente pela acolhida, né, do povo daqui. Eu sei que na história, eu estava lendo os livros ali, que nós tínhamos a possibilidade de ir para outros lugares, Getúlio Vargas, assim por diante, né? E os freios que fizeram as missões aqui, os freios que conheciam, preferiram aqui, por justamente o povo ser acolhedor, né? De trabalhar bastante esse aspecto da religiosidade, dos valores cristãos, enfim, né? Principalmente da acolhida, né? Dos capuchinhos, nós, e por isso que a gente é muito grato, né? De construirmos juntos a história do convento, junto com a história da cidade, e de muitas pessoas participar da vida, das pessoas individuais, das famílias, enfim, da sociedade. Digamos assim, é um privilégio, né? E uma graça de Deus, né? A gente estar caminhando junto, né? Cada um no seu momento. Como disse, acho que foram centenas de frades, alguns marcaram mais na história. O Giacomello ali, o Gentilo no início, né? Mas tantos outros, o Wilson João, que eu conheci na época do noviciado aqui, Turra, né? E tantos outros frades aí, não vou citar todos, porque a gente são muitos, né? Que marcaram positivamente a história e a vida do povo marauense. É verdade. Fale sua bênção para a gente, por favor. Então, nesse dia tão especial de São Boaventura, ele que é um santo franciscano, santo do amor, e dizia que a gente, olhando para a natureza, olhando para o mundo, a gente vê sinais, vestígios da presença de Deus, e nos eleva a nossa mente, o nosso coração, para ver a presença de Deus e amar e sentir o amor de nossa vida. Que o Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de São Boaventura, derrame toda a bênção, graça e proteção sobre cada um de nós. Abençoe, Senhor, todas as nossas famílias, todos os ouvintes e a cada um de vocês que trabalham nesta emissora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Paz e bem, Frei. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Você tem muitos motivos para abastecer na Cotramar. O combustível que você coloca no tanque é o mesmo que os experientes profissionais associados da Cotramar utilizam nas longas viagens pelo Brasil afora. Gasolina comum DT Clean Diesel S10 e S500 com preços diferenciados.